Olá, boa noite, Zelma, boa noite, colegas. Cumprimentando a vocês, Zelma, estendo meus cumprimentos aos colegas aqui que estão participando, né, e estendo também os meus cumprimentos à diretoria do Conselho, que se sensibilizou, né, com o tema e permitiu a realização da atividade de hoje. E também agradecer o apoio dos colegas da SECOM, que têm oferecido toda a tecnologia necessária, né, para que esse momento fosse possível, tá? Bem, nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre elaboração de pareceres técnicos, né, relacionados a medicamentos no SUS. E isso é um tema muito complexo, né, que evidentemente não se tem como em uma hora aprender a fazer pareceres técnicos, mas é possível fazer um trabalho, né, de sensibilização, né, demonstrando caminhos, demonstrando estratégias, tá? E eu acho que a melhor construção é essa, né, é a gente saber caminhar de forma segura por esses caminhos, né, por esses referenciais, né, que nos são oportunizados. Então, vamos à apresentação. Dentre as minhas atividades, né, no Conselho, eu tenho trabalhado na orientação técnica e sou colaborador da casa desde 92. E temos interesse, né, da área profissional, dentre legislação farmacêutica e direito à saúde, também entram práticas integrativas e saúde e espiritualidade, né? Declaro, né, que não tenho nenhum conflito de interesse sobre o conteúdo apresentado hoje, né, na apresentação. E o que nós vamos conversar, né? Nós vamos conversar sobre aspectos introdutórios, né, o técnico administrativo e a diferença em relação ao parecer técnico científico. Vamos conversar, se der tempo ainda, mais ao final, né, alguns aspectos relacionados a direito à saúde, que tem relação com a elaboração desses pareceres técnicos, e, ao final, tem a relação das principais fontes consultadas, né, informações úteis relacionadas ao tema. Bem, o que motivou, né, a palestra de hoje? Motivou basicamente por dois grandes motivos. O primeiro dele é o próprio fenômeno da judicialização na saúde. A gente sabe, né, que o SUS é um sistema de saúde complexo, né, que existe um referencial teórico estabelecido desde a Constituição Federal e leis e normas infralegais que garante direito a qualquer cidadão brasileiro ao acesso à saúde, né, seja na prevenção, na profilaxia, no tratamento, no diagnóstico, enfim, lhe dá direito, né? E esse sistema complexo, ele precisa estabelecer regras, né, para a concessão desse direito. No entanto, quando o cidadão não consegue acessar esse serviço de saúde de forma plena, não, de forma adequada, ou de forma racional, resta judicializar, né? Então, é a medida extrema para a obtenção desse direito, para a garantia desse direito. Só que no judiciário, a lógica de concessão desse direito é diferente do que na saúde, né? Enquanto na saúde a gente avalia todo um contexto epidemiológico, no judiciário não, eles vão avaliar só o que está sendo pedido, né? Pode-se dizer que seria um tudo ou nada, né? Então, os magistrados, por serem leigos, eles vão depender da informação que chegar para eles. E o parecer técnico, ele tem um peso considerável em relação a esse conteúdo, a essa informação que chegar a eles, tá? Sempre lembrando, né, aos colegas que o problema não é a judicialização em si, né, do medicamento, mas é a decisão dela decorrente, né, que precisa ser sempre mais benéfica e racional ao paciente, né, quem está ajuizando. E o segundo motivo, o segundo aspecto, é sobre uma revisão sistemática publicada este ano, uma revisão sistemática brasileira, onde avaliou 78 estratégias utilizadas por instituições no país, instituições públicas, para reduzir a judicialização. E o que chama atenção é que aproximadamente 46% dos achados se relacionava à fase administrativa, né, ou seja, dentro do Sistema Único de Saúde.
e 25% se relacionava com áreas, com estratégias em que existe, em algum momento, ou a produção ou a análise de um parecer técnico. Então, vejam a significância disso, né? Se nós focarmos as ações na elaboração de parecer técnico, a gente pode sensibilizar, né, atores do direito e atores da saúde em 25% dos casos, né, que envolvem estratégias para diminuir a judicialização. Então, tem um significado isso, né? E mesmo que não seja judicializado, né, dentro do sistema complexo da saúde, é utilíssimo um parecer técnico. Então, nós vamos começar a conversar mais um pouquinho sobre esses pareceres. Vamos nos situar, né, dentro do processo da elaboração de parecer técnico. O medicamento ele é uma tecnologia em saúde, né, e ele tem uma importância muito grande dentro do SUS. Tecnologia de saúde, ela envolve um produto, um medicamento, né, procedimentos relacionados com prática clínica, protocolos e diretrizes. E no SUS, desde 2011, existe uma preocupação de ter uma etapa estruturada para que essas tecnologias sejam permanentemente avaliadas, né? Então, dentre essas etapas, as etapas que estão em azul, né, são etapas que se relacionam à fase de incorporação, né, de tecnologias, mas que perpassam dentro da área técnica do SUS, né, seja em comissões farmacoterapêuticas, seja nas mãos de especialistas, né, e que vão até a tomada de gestão, a tomada de decisão da gestão, né. Essas etapas em azul significam que são etapas necessárias, né, dentro do âmbito federal, tá? Deixando bem claro, é dentro do âmbito federal, mas que nós temos como aplicar dentro da esfera estadual e municipal também. No âmbito federal, quem realiza nessas etapas é a Conitec e o Ministério da Saúde. Após a tomada de decisão da gestão, então tem a fase, né, de implementação ou não da tecnologia, o segmento da acompanhamento dessa tecnologia dentro do SUS, né, e necessidade de revisão. Bem, dentre essas etapas, né, para incorporação ou não de uma tecnologia, de um medicamento, nós vamos conversar nessa etapa da análise e avaliação da tecnologia pela área técnica, que ocorre geralmente em comissões farmacoterapêuticas ou através de grupos especialistas, que é o que ocorre dentro da Conitec no âmbito federal. Então, vejam, a análise e avaliação de tecnologias vão levar à emissão de um parecer, né? E o que nós vamos conversar hoje está nesse aspecto, né, da análise e avaliação. Então, vejo que é uma etapa dentre várias até se conseguir inserir, né, uma tecnologia dentro do SUS, ou não inserir. Bem, feita essa situação, né, esse posicionamento dentro das principais etapas relacionadas com incorporação de tecnologias, vamos conversar um pouquinho sobre esta etapa em si, né, análise e avaliação. Então, a Conitec, quer dizer, desde 2006 existe uma preocupação em âmbito federal, né, de organizar essas estratégias para padronizar métodos, né, de avaliação de tecnologias em saúde, as ATS. E com o advento da lei que criou a Conitec em 2011, foi possível estruturar de uma forma mais dinâmica, né, essa forma de elaborar, de realizar a revisão, ou a inclusão, ou a exclusão, né, de tecnologias no SUS. E a Conitec, ela preconiza, assim, 3 conjuntos de documentos, né, que seriam um deles o parecer técnico-científico, que é o que nós vamos conversar hoje, a outra seria a elaboração de revisões temáticas e estudos de avaliação econômica. Revisões temáticas e esses estudos não estão no escopo, né, da apresentação hoje. Enfim, e no SUS, né, todas as metodologias
essas três metodologias, né, os pareceres, revisões e estudos, são utilizadas pela Conitec desde 2011, que é uma estrutura que assessora o Ministério da Saúde, né, para análise sobre incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias em saúde utilizadas pelo sistema. No site da Conitec tem todo o fluxograma, né, dessa rotina, né, de análise, publicação de consultas públicas, né, e tomada de decisão para quem quiser saber um detalhamento melhor, né, em nível federal. Então, além do parecer técnico científico, que é um documento assim que tem sido extensamente orientado pela Conitec para que os entes estaduais e municipais sigam, né, a mesma estratégia de elaboração, pode-se dizer que existem os pareceres técnicos administrativos, que eles possuem uma complexidade menor, que nós vamos ver mais adiante. Como tem uma complexidade menor, tem peculiaridades também na sua elaboração. Tanto a lógica de produção de pareceres técnicos, científicos ou administrativos, né, pode ser usado no âmbito federal, né, e ser extensivo no âmbito estadual, nas regiões de saúde e também nos municípios. Ambos os pareceres podem ser utilizados em outras instâncias decisórias no SUS, né? Por exemplo, em serviços de saúde, né? Um hospital, por exemplo, né? Um serviço complexo pode ter a sua própria comissão de farmácia terapêutica e elaborar seus pareceres técnicos, né, científicos, ou seus pareceres técnicos administrativos para tomada de decisão institucional. Mas esses documentos, esses pareceres, eles também podem ser úteis ao sistema justiça, né, como nós vimos anteriormente, e veremos com alguns exemplos mais adiante. Bom, mas quando fazer um parecer técnico científico e quando fazer um parecer técnico administrativo? Existem semelhanças entre os dois e existem diferenças. Ambos são ferramentas para resposta rápida, para quem está solicitando, né, a informação, dão suporte à gestão e à tomada de decisão aos profissionais em saúde, aos gestores. Ambos são baseados em evidências científicas de qualidade. A execução e conteúdo, então, devem ser elaborados de uma forma simples, sistemática e em linguagem acessível. Principalmente isso, linguagem acessível a quem for ler o documento. Esses pareceres são feitos para quem pede, não são feitos para quem os faz, os elabora. Então, eles precisam ter uma linguagem acessível a gestores, a profissionais e a própria população-alvo. E essa população inclui, né, tanto atores da saúde quanto atores do direito. Então, vamos lá. Pareceres técnicos científicos, né? Eles essencialmente analisam, avaliam quanto à incorporação, à revisão ou exclusão de tecnologias em saúde, né? De medicamentos, inclusive. Se relacionam com as necessidades da população ou de um grupo específico, né? E isso é muito importante. Os resultados de um parecer técnico científico podem sugerir a realização de outros estudos. Envolve revisão de literatura, mas é menos extensa do que uma revisão sistemática, e a execução e elaboração é mais rápida que uma revisão sistemática. Lembrando que existem revisões temáticas que podem levar meses, né, na sua elaboração. Um parecer técnico científico, não. E ele representa um relato, né, sistematizado, estruturado e bem abrangente do conhecimento que está acessível, né? E que pode ser fornecido num tempo razoável, né, e com a qualidade necessária para auxiliar na tomada de decisão, né, dos gestores e profissionais de saúde. E o parecer técnico administrativo, né, ele se relaciona com a avaliação de um medicamento, de uma tecnologia preconizada no SUS para tratamento, ou como alternativa terapêutica, ali é para, não é pata, tá? Seja para tecnologia de saúde disponível no sistema, né, no SUS,
ou possível de ser adquirido. O que significa isso, né? Vocês vejam uma situação de um paciente, né, que ele não responde a uma terapia, né, farmacológica. Já se tentou 2, 3, 4 estratégias diferentes de tecnologias disponíveis no SUS. Então, existe uma prescrição, né, de um medicamento alternativo, junto com uma prática, né, uma terapia não farmacológica. E aí isso vai para análise de especialistas dentro do SUS, né, digamos, dentro da atenção básica. Então, essa esfera de competência vai avaliar esse pedido e vai verificar, olha, essa tecnologia que está aqui não está acessível, né? Então, nós vamos ter que buscar na literatura para ver se é possível utilizar ou não. E essa terapia não farmacológica, nós não temos aqui, mas no outro município tem ofertado, né? Então, será que eu consigo conciliar, né, o envio desse paciente para ter essa terapia não farmacológica lá no outro município? Né? Será que é possível? Né? Será que, já que o SUS possibilita isso, mas em outra área, em outro território, eu tenho como fazer? Então, essa avaliação pode ser feita através de um parecer técnico administrativo. Envolve análise sumária de alternativas para um caso concreto, ou seja, para um indivíduo, um paciente, não é para um grupo populacional. Enfim, a judicialização, então, de tecnologias contra o SUS, ela decorre principalmente por não conformidades nos pareceres técnicos administrativos, porque eles são sucintos, sumários, né? Quem trabalha nessa área da atenção básica ou com contatos, né, de demandas judicializadas, é um pedido, vem um pedido, né, administrativo, tu tem que ter uma solução rápida. Isso é feito através desses pareceres administrativos, né? Só que se for numa linguagem que não atenda à expectativa do pedido, mais fácil, ou existe um risco maior de judicialização, né? E pode-se dizer que um parecer técnico administrativo seria um parecer técnico científico, né, mas na forma enxuta. Tá. Então, vamos ver as diferenças, né? A gente já viu algumas diferenças, agora vamos construir outras diferenças, né? Então, em relação ao público-alvo, né, o parecer técnico administrativo, ele está focado ao paciente, né, e a prescritores também, é o público, né? O prescritor tem uma dúvida, então pergunta para o farmacêutico sobre uma determinada terapia farmacológica, né, seja indicação aprovada ou off-label dentro do SUS, o farmacêutico faz uma resposta rápida, baseada na informação disponível, né. Já um parecer técnico-científico, quando o público-alvo é mais amplo, né, então pode ser os técnicos do Ministério, da Secretaria ou do município, né, técnicos em saúde, profissionais em saúde, pode ser relacionado à saúde suplementar, né, planos de saúde que fazem consultas, né, a assistência farmacêutica local ou estadual, pesquisadores que podem solicitar, né, inclusão de tecnologia no SUS, né, vejam que existem centros de pesquisa espalhados pelo Estado, e eles podem fazer uma sugestão, né, de inclusão de uma tecnologia, de um medicamento, inclusive, né, dentro das listas oficiais do SUS. O público-alvo também pode ser os profissionais que atuam em núcleos de avaliação de tecnologias em saúde, podem ser demandantes, né, por inclusão de novas tecnologias, fabricantes, né, de medicamentos, por exemplo, né. Vejam que nós temos fabricantes aqui no estado, né, de produtos fito, né, então, se por um acaso houver, né, uma solicitação de um desses fabricantes, a gente quer incluir idade ou determinada apresentação dentro da lista oficial, né, do SUS, seja do município ou de uma região ou do estado, né? Bom, cabe fazer um parecer técnico científico, né? Enfim. E também pode ser, o público-alvo pode ser profissionais de saúde, né, relacionados aos processos, a incorporação, monitoramento, efetividade das intervenções realizadas dentro do sistema, né?
Em relação a requisitos para elaborar um ou outro parecer, também existem diferenças, né? No caso do PTA, é necessário conhecer as terapias disponíveis no SUS, não necessariamente no seu território, mas as disponíveis, aquela que o sistema oferta, né? Veja a situação de um paciente, né, que faz uso, é um paciente que faz uso crônico, né, de medicamento para dor, né? Será que não teria terapia não farmacológica, né? Aliás, mudar a pergunta, haveria alguma tecnologia não farmacológica útil para esse paciente, mas que não tem no meu território, mas tem em outro, né? É a grande pergunta que se faz. Então, é necessário conhecer nessas terapias disponíveis, ter familiaridade, né, com a internet para realizar buscas, né, em base de dados e de artigos ou outras fontes de informação, conhecer epidemiologia clínica, né, e ter sensibilidade à realidade diagnóstica e prognóstica do paciente. É necessário conhecê-lo, né, para saber o que é possível, até onde, né, uma terapia pode ser preconizada para esse paciente. Em relação ao PTC, né, é necessário capacidade de leitura em inglês, né, porque as bases de dados serão um pouco mais complexas, né, as informações a serem coletadas serão um pouco mais complexas que num PTA. Né, não que não seja útil num PTA, mas um PTA é fundamental. Familiaridade também com a internet, uso de fontes de uso, né, e acesso e uso de fontes confiáveis, ter também conhecimentos em epidemiologia clínica. Ainda na comparação, né, existem regras sugeridas para elaboração de ambos os documentos, são regras semelhantes, né, mas é necessário uma formatação de escrita, né, seja na forma e conteúdo, né, e é muito importante que esses pareceres tenham uma autoria e tenham uma revisão, e que seja realizado por pessoas distintas, né, por profissionais distintos. Em termos de estrutura, né, existem diferenças, né, entre um PTA e um PTC, tá? Eu só peço desculpas a vocês, porque a coluna está invertida, tá? Quanto à estrutura. Esta estrutura que está aqui se relaciona aos pareceres técnicos científicos, e esta estrutura aqui aos pareceres técnicos administrativos, tá? Eu vou retificar isso, a apresentação que vai ficar disponível para vocês vai estar retificada, ok? Então, assim, aqui, esse conteúdo maior, leiam como parecer técnico científico. Os itens em negrito que nós conversaremos hoje, né, de ambos os documentos, tá? No caso do protocolo do parecer técnico administrativo, não tem uma referência, uma norma, né, que faça menção a essa composição. Esses itens que estão aqui, essas etapas, né, de elaboração, elas são uma sugestão. Já no caso dos protocolos dos pareceres técnicos científicos, existe uma norma da Conitec, que eu citei ao final da apresentação, que vocês poderão ler com mais detalhe, né, acessar e ler com mais propriedade. Os itens em vermelho nós não conversaremos, né? Isso é a questão de avaliar criticamente, né, as informações que a gente obtém, fazer síntese de resultados, fazer estudo, fazer uma análise da qualidade da evidência. Isso requer um outro momento para trabalhar só nisso, né? Só sobre obtenção de fontes e leitura crítica. Mas eu deixei também disponível no final da apresentação um material, um resumo que o Conselho de Farmácia elaborou e lida justamente com essa sistemática, né? Com essa prática de obter informação confiável e fazer a leitura crítica dessas informações. Também está disponível no final da apresentação. Isso não impede que futuramente não tenhamos, né, um tema específico sobre a leitura crítica, né, de informação e de literatura
relacionada a medicamentos. Bem, então, seguindo, né, vamos falar um pouquinho sobre o resumo executivo, né? Então, o parecer técnico, ele tem essas etapas, né, como disse para vocês, tá? É uma ordem que tem que ter, o parecer técnico, seja o científico ou administrativo, né? Então, o resumo executivo, ele vai falar o quê? É o resumo do próprio parecer, né? Já de início, assim, no início da descrição do conteúdo, né, do parecer, ele apresenta um resumo, né? Então, aqui tem itens obrigatórios, né, para esse resumo executivo. É necessário que já diga, né, para que se destina esse parecer, né, se é para inclusão, né, de determinado medicamento para tratar determinada situação clínica em paciente idoso, adolescente, né, enfim, ou paciente que já faça tratamento com outra tecnologia, enfim, tem que ter uma pergunta, isso nós vamos ver adiante, tá? Tem que ter uma recomendação já e o motivo, né, que justifica essa recomendação, se é a favor, incerto ou contra, qual é a população-alvo, né, qual é a tecnologia que foi estudada, se tem algum medicamento que foi comparado, né, ou não, o local que se vai usar essa tecnologia, enfim. Tá? É um resumo do parecer. Isso é muito útil porque o gestor ele precisa de uma informação rápida, né? Então, o resumo executivo de um parecer técnico, científico, é fundamental. Ele não vai ler todo o documento para chegar na conclusão, né? Isso tem que estar no início do documento. De forma semelhante, no parecer técnico administrativo, também se coloca um resumo executivo já no início do documento, após o sumário, né? Ou após a folha-rosto. Só que é muito importante que o parecer técnico administrativo se refere a um pedido específico de um paciente, não é de uma população, né? Então, a pergunta vai ser focada nesse paciente, né? E é importante descrever de forma bem sucinta qual é a história clínica e terapêutica desse paciente, né? Se ele faz uso já de terapia do SUS ou não, né? Se ele faz uso de medicamentos ou não, e quais são esses resultados? Se ele é responsivo ou se ele não é responsivo, né? Ou se ele é não responsivo por causa de uma falha na adesão, ou é um problema de não apresentação disponível no mercado. Esse detalhamento é importante, né, de colocar também no resumo executivo. Tá? Pensem que sempre é um resumo para quem for ler, né, para o público que for ler, seja ele quem seja. Outro item que um parecer técnico precisa ter, né, é a declaração de potenciais conflitos de interesse. Isso se aplica a ambos os pareceres, o técnico e o científico. Por que é importante isso? Porque existem situações, né, em que um determinado vínculo, né, de amizade, ou vínculo de institucional, ou vínculo de trabalho pode comprometer a isenção na elaboração do documento, né? Vejam, num protocolo, num parecer técnico administrativo, o parecerista, ele é familiar do paciente. Existe um conflito de interesse aí, né? O ideal é que o parecerista não tenha este vínculo, ou que declare que tem esse vínculo, né? Porque isso vai ser um critério de julgamento pelo revisor, né? Ou o revisor tem um vínculo, né, de trabalho, né, com quem está pedindo. Ou o revisor ele tem um vínculo com uma instituição, com um fabricante de medicamento que está sendo avaliado num parecer técnico-científico. Né? Então, para dar transparência ao processo de elaboração de um parecer, a Conitec preconiza, né, o preenchimento e assinatura de um formulário de declaração de conflitos de interesses. Esse modelo sugerido é para elaboração de pareceres técnicos científicos, que a Conitec orienta, né? Mas ele é aplicável também para o parecer técnico administrativo, sem problema nenhum, né? É um conjunto de perguntas que tem
bem simples, né? Mas é muito importante na hora da avaliação do grau, né, desse conflito de interesse, né? Isso é necessário o preenchimento. Existem situações, inclusive, que é necessário trocar o parecerista para evitar viés, né, significativo na decisão do parecer, na recomendação do parecer, né? Só lembrando vocês, né, que um parecer técnico, seja qual dos dois for, né, ele é um documento, né, ele é um documento profissional, né, e ele tem uma qualidade intrínseca, né, assim como um artigo científico ou um livro técnico tem uma qualidade intrínseca, um parecer técnico também tem, né, e quando existe um viés de método, né, um viés na elaboração desse documento, a qualidade interna dele diminui, ou pelo menos é questionável, né? Por isso a gente evita ao máximo que haja esses conflitos de interesse na elaboração do documento. Bem, vamos adiante. Então, na etapa seguinte, né, no tópico que fala sobre contexto, né, a contextualização desse parecer, então existe dois pontos importantes, assim, né, qual é o objetivo do parecer, né, e o que motivou esse parecer. Então, no caso do PTA, né, um exemplo de objetivo, né, verificar a possibilidade de adequação da terapia prescrita. Vejam, na minha lista oficial eu tenho apresentação que são comprimidos, né, e há necessidade de uma apresentação líquida, mas o sistema não tem. Então, não é de se avaliar, né, uma aquisição temporária, digamos, para esse paciente, tá? Ou uma outra situação, né, está sendo solicitado por um prescritor a possibilidade de realizar uma terapia alternativa no SUS, né, o uso off-label de um medicamento que tem no sistema, mas não está preconizado para aquela indicação. Também é uma situação passível de avaliação, né? Enfim, poderia fazer através de um parecer técnico-científico, né, considerando que seria uma incorporação de tecnologia. Se eu pensar em público, né, num público-alvo maior, sim, eu faria um PTC. Mas quando o pedido é isolado de um paciente, eu faço num formato de PTA, mais sucinto, mais focal. Nada impede que no final do parecer sugira para que seja avaliada a possibilidade de incorporação para um público maior, né? Então, seria remetido a uma comissão de farmácia terapêutica ou para um grupo de profissionais, de especialistas, para elaborar, então, um PTC, tá? Bem, então, quanto ao objetivo ao PTC, ele visa responder a uma pergunta estruturada, que nós vamos ver mais adiante, né, que é na lógica da pergunta no formato PICO, onde se avalia, né, se explicita, né, onde essa pergunta explícita, aliás, ela é específica e ela é resultado, ela objetiva a busca de informação na literatura, né, sempre baseado na melhor evidência disponível, mas em relação à eficácia, efetividade, segurança dessa tecnologia. Por quê? Porque se pensa que vai ser aplicada para uma população maior, né, para uma determinada população. E o que motiva um PTA, né? Então, exemplos, a não resposta ou resposta insatisfatória do paciente a uma terapia, né? Ou o objetivo é melhorar a adesão desse paciente à terapia, né? Ou não ter o medicamento, né, a tecnologia no SUS. E no caso de um PTC, seria introdução ou retirada, né, de uma tecnologia de saúde, seria também para atualizar diretrizes clínicas, né, pensando para aplicar sempre numa população maior, e também reduzir demandas judiciais, né, isso pode ser uma motivação. E aí, com demandas judiciais, eu faço uma reflexão, assim, com vocês, né. Veja, tem um paciente que não tem acesso a uma tecnologia, né, então,
essa tecnologia é questionada para o SUS, e o SUS emite um PTA, né, uma avaliação sumária para aquele paciente. Ah, não é disponível. Aí vai outro paciente, aí vai outro paciente, vai outro paciente, né? Então tem uma sucessão de pacientes diferentes requerendo a mesma tecnologia e é emitido um documento simples, rápido, né? Dizendo que não é disponível, mas não tem informações mais completas, né? Para dar robustez a essa resposta. Esse somatório de PTAs vão chegar no judiciário, né, e vão fazer parte dos seus processos, das suas ações, quando judicializadas. Esse número de ações vão gerar o quê? Um movimento dentro da saúde, e a saúde vai avaliar, olha, essa tecnologia ela é cara, né? Se nós incorporarmos, há uma maior probabilidade de redução de despesas na aquisição dessa tecnologia. Então, quando o PTC ele é pensado para reduzir demanda judicial, a gente tem que ter bem claro que isso pode ser um viés, porque tu estás incorporando uma tecnologia para diminuir despesa e não para atender um público específico, né? E quando a gente pensa em incorporar tecnologias para reduzir despesas, né, pode estar gerando um viés importante, porque essas demandas foram decorrentes de PTAs incompletos ou informação inexistente, né, sobre aquilo que foi pedido, né? E isso pode gerar um loop perigoso dentro do sistema saúde, né, onde se incorporou uma tecnologia que seria tão específica, né, para uma população e não foi pensado para a população, foi pensado para a redução de despesas, né? Então, essa reflexão crítica é necessária, sim. Se nós conseguirmos emitir pareceres técnicos administrativos robustos, mais completos e que dialoguem com a necessidade de quem precisa e dos atores que forem ler o parecer, talvez se diminua a judicialização e se diminua, né, esses PTCs para atender demandas judiciais. Bom, vamos adiante. Em relação à introdução, né, então, existem diferenças, né, entre um parecer técnico científico e um administrativo, né? Não que o administrativo não possa seguir a mesma lógica, não é isso, mas existem diferenças, né? Então, no caso do PTC, segue a lógica de formar uma pergunta, né, estruturada nesse acrônimo, né, PICO, né, que seria o quê? Eu tenho que ter descrito na minha pergunta uma população, uma intervenção, né, um controle e um desfecho. Então, esse meu acrônimo PICO tem aqui alguns exemplos, né, que tipo de população, né, eu vou usar, que tipo de intervenção eu posso usar, né, os meus controles, né, se eu vou usar um medicamento comparador ou alguma outra tecnologia comparadora, né, com essa minha nova intervenção, e o desfecho, né, o que eu vou usar como critério de avaliação dessa minha tecnologia que eu vou pesquisar. E existe uma recomendação importante, né? A equipe que for elaborar o parecer técnico-científico tem que ter familiaridade com a doença, né? Então, dentre os pareceristas, é necessário ter profissionais de saúde que conheçam, né, a doença. É necessário, né? Até abro um parênteses, né? Os melhores pareceres técnicos são aqueles elaborados por equipes multiprofissionais, né, onde o olhar de cada um ajuda, né, na elaboração do documento, né? Se apenas profissionais de uma profissão ou um profissional elaborasse, corre o risco, né, de ter apenas a visão desta profissão ou deste profissional, tá? O mesmo vale para os PTAs. Então, aqui tem exemplos, né, sobre essa lógica da pergunta, usando essa estratégia PICO, né? Então, tem um exemplo, os dois exemplos eu retirei desse material, né,
produzido pela Conitec, material para elaborar PTCs, né? E um exemplo é sobre uso de medicamento, e o outro exemplo é relacionado a um teste diagnóstico, né? Então, veja, é uma pergunta, é o que motiva a geração desse parecer, né? Então, o uso de trombolíticos comparado a angioplastia com stent diminui a taxa de mortalidade em pacientes com infarto agudo do miocárdio com supra, né, no segmento ST, enfim, aí está descrito qual é a população, qual é a intervenção, qual é a comparação, né, e qual é o desfecho, que vai ser avaliado, em que eu vou ter que procurar nas fontes, né, informação para poder fazer o julgamento ao final, né, se é recomendado ou não. Em relação a testes diagnósticos, né, segue uma lógica semelhante, só muda a tecnologia. Então, para as mulheres, né, com a faixa etária específica, com citologia oncótica alterada, o teste para detecção de HPV por captura híbrida comparado ao padrão ouro, né, é acurado, né? Então, aí vem, de novo, quem é a minha população, qual é a intervenção, qual é o comparador que eu vou usar e o desfecho que eu vou levar em consideração, né? Então, em termos de acurácia, que é a sensibilidade pela especificidade, né, eu tenho alguns indicadores importantes que eu posso buscar nas minhas fontes, tá? Enfim, são exemplos, mas vocês vejam que sempre um PTC faz, a população do PTC não é o paciente, assim, um conjunto de pessoas com o mesmo quadro clínico, tá? E em relação ao parecer técnico-administrativo, como é que fica nessa introdução? Eu posso usar a lógica do pico, né? Só que em vez de ser para um grupo, né, mulheres com a faixa etária ou pacientes com tal patologia, é o paciente especificamente, né? Ele vai ser o paciente-alvo e não o público-alvo. É importante explicitar, então, nessa pergunta, né, qual é a situação clínica do paciente, né, também é importante descrever se tem ou não tem tecnologia disponível, né, para usar pelo paciente, considerar terapias farmacológicas e não farmacológicas, né, úteis a essa situação clínica do paciente, considerar o que já foi usado, né, pelo paciente, e também o risco-benefício da tecnologia prescrita, né? Isso são pontos importantes, assim, para considerar na elaboração do parecer, tá? Nessa fase introdutória. Em termos de informações econômicas, isso também é útil no parecer, né? Vem logo na sequência da introdução, dessa pergunta inicial que se faz, e se aplica a ambos os pareceres, né? Então, é importante citar ou mencionar o custo, né, da tecnologia em uso, ou das tecnologias em uso pelo paciente, e aquela que se pretende incorporar, né, ou avaliar em relação ao PTC, ou se pretende utilizar para o paciente em se pensando num PTA. Então, tem algumas sugestões, né, para verificar preço, né? Uma delas, as tecnologias em uso, então, no sistema, se pode estimar o valor, né, por uma média de preços obtidos no último ano, e a partir de valores disponíveis no banco de preços em saúde, né? Então, requer um cadastro prévio e o link atualizado para acesso a esse banco de preços está disponível para vocês. Se não tiver acesso a esse banco de preços ou o preço não estiver disponível, então pode usar também como referencial os preços formulados pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, a CMED, né? Mas aí vocês considerem preço de fábrica mais ICMS aplicável aqui no Rio Grande do Sul. Lembrando que existem tecnologias isentas de ICMS, tá? Então é importante observar isso no arquivo. Existe um arquivo PDF, um arquivo Excel que é possível consultar, tá? O link está disponível aqui para vocês. E em relação a produtos para a saúde, vocês podem usar como parâmetro para informar o preço, né? O ComprasNet,
né? Também precisa de um cadastro prévio para consulta, e o link está aqui para vocês acessarem, né? Então, essa questão do preço é importante, principalmente para a gestão, né? Para a tomada de decisão, se vale a pena ou não essa aquisição episódica, pensando num PTA, né? Nem pensando numa tecnologia para o paciente, ou numa incorporação e custeio permanente pelo sistema. Fontes consultadas, né, com estratégias de busca, é um item seguinte. Né? Então, eu preciso buscar informação, né, em fontes confiáveis, mas eu tenho que ter uma estratégia para buscar essa informação. Então, pensando num PTA, né, eu vou ter uma hierarquia de busca, né, de informação, mas eu vou buscar onde primeiro? Nas listas oficiais do SUS, né, se eu tenho medicamentos disponíveis, né, seja no meu território ou em outros municípios ou no estado, né, que eu posso obter, ou terapias farmacológicas, não farmacológicas, né, inclusive, no meu território ou em outros, tá? Só que às vezes as listas não vão dar a informação que eu preciso, né? Então eu preciso acessar literatura especializada, eu preciso buscar informações em bancos de dados de artigos científicos também, né? Em relação ao PTC, também vou ter um critério hierarquizado de busca, nós vamos ver com mais detalhes daqui a pouquinho. Em cada etapa de busca, né, eu preciso especificar a estratégia. Como é que eu fiz essa busca? Né? Isso vale também para o PTA. Por exemplo, considerando um paciente, né, que não está respondendo à terapia e se verificou que ele tem dificuldade de uso, né, de comprimidos, mas se fosse uma formulação líquida, quem sabe melhoraria a adesão, né? Eu tenho isso disponível ou não tenho? Puxa, eu vou ter que buscar nas minhas listas oficiais, né? O que o SUS o que disponibiliza para mim, né? Então, se eu for buscar isso, eu tenho que escrever no parecer, olha, a primeira estratégia de busca foi nas listas oficiais, eu busquei no componente, né, especializado, procurei no componente estratégico, enfim, eu tenho que descrever isso, eu tenho que ter esse método. Por quê? Porque um parecer ele precisa ser reprodutível, tá? Se eu esgotei a busca nos meus componentes, e eu vou procurar onde? Vou dar uma consultada, ver se tem alguma avaliação, né, dessa tecnologia lá no site da Conitec, vou ver se tem já uma consulta, vou ver nos meus arquivos, né, de pareceres produzidos, né, ou vou ver, seja na comissão de farmácia terapêutica ou aqui no grupo, né, de profissionais, ver se eu já tenho alguma coisa, mas se eu fizer isso, eu tenho que botar no parecer, né, que eu fiz essa estratégia de busca nos meus bancos de dados, né, para ver se eu tinha alguma coisa disponível, alguma informação disponível. Não encontrei, então eu fui buscar na literatura especializada. Que tipo de literatura? Tudo isso tem que estar descrito, né, para que outra pessoa possa reproduzir a mesma busca. Tá? No PTC, além disso, né, existe assim, uma preocupação maior com a pesquisa em base de dados de artigos, né? Sejam revisões temáticas, sejam ensaios clínicos, estudos de coorte, enfim. Existe uma preocupação maior. Por que uma preocupação maior? Porque a frequência de consulta nessas bases de dados, nessas fontes, é muito maior do que no PTA. Né? No PTA é menor a chance de você pesquisar nessas bases de dados. Não que não faça, mas é menor. Já no PTC, não, é comum fazer isso. Né? Então, quando for definir essa busca, né, é necessário que se observe alguns aspectos. Então, em relação aos termos de busca, né, vocês precisam pensar que vocês têm uma pergunta naquele padrão PICO, né, onde vocês têm informação sobre a intervenção utilizada, qual é o público-alvo, né, qual é a doença, né, que é o problema. Enfim,
Então, tem que ter as palavras certas para fazer a pesquisa nessas bases de dados, né? Então, para localizar os vocábulos usados nas ferramentas de buscas, que são essas bases de dados de arquivos, a gente usa palavras e seus sinônimos. Mas o que pode acontecer? Eu posso fazer uma consulta numa base de dados e tem um tipo de descrição dessas palavras. E se quando eu acessar outras bases de dados, a descrição vai ser diferente. Então, eu tenho que ter um cuidado de de usar palavras que sejam sinônimas entre essas bases. Então, aqui tem exemplos, né, de base de dados. Algumas delas são abertas, né, são gratuitas, outras não, outras são pagas, que nem o Embase, é um acesso bem restritivo. E aqui é possível, então, nessas bases de dados, pesquisar as palavras-chave, né, e os sinônimos dessas palavras. Geralmente se usa termos referentes à população que eu quero pesquisar, né, e a intervenção que eu vou usar, a tecnologia que eu vou usar. Esses termos relacionados a esses dois aspectos são fundamentais para fazer a busca, né, de informação. Mas, como disse para vocês, não, essa busca e a leitura crítica não é o foco hoje, né? Só estou dando exemplos para vocês. Então, também a gente precisa usar, são operadores booleanos nessa busca, né? Eu preciso ter domínio no uso do operador OR, do operador AND, né? Do operador NOT. Também existem algumas bases de dados que possibilitam o uso do asterisco, né? Como forma de busca também. Nem toda base, mas algumas oferecem essa possibilidade, tá? Enfim, vamos adiante. Aqui tem um resumo, então, das etapas de busca, né, de evidências, um exemplo, né, para vocês, relacionado ao protocolo, ao parecer técnico científico, que também pode ser aplicado ao PTA quando for necessário a busca de informação em base de dados. Então, veja, onde é que se começa a procurar, né, informação? A gente começa primeiro no que já se tem, né, em pareceres já elaborados, né, sejam, então, pensando num PTA, eu vou consultar o que eu já fiz, né, para ver se tem algo semelhante ao que eu já tenho. E não é para copiar, não, é para ver a estratégia que eu usei, porque daí eu vou usar a estratégia ou melhorada para buscar informação. É nesse sentido, tá? E aqui ao lado tem, então, locais, né, para vocês encontrarem esses pareceres, né? Então, aqui pensando num parecer técnico científico, eu vou procurar pareceres que eu já fiz. Onde é que eu vou encontrar? Bom, eu posso encontrar aqui na Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias de Saúde e também na Conitec. Eu posso encontrar ali pareceres técnicos científicos sobre o tema que eu estou procurando. Se eu for pensar enquanto PTA, vou procurar onde? Vou buscar no meu serviço de avaliação, né? Que pode ser no meu grupo de colegas que trabalham com essa avaliação, né, do pedido administrativo, pode ser na comissão de farmácia terapêutica, né? Vou procurar ver o que eu tenho. No segundo momento, eu posso procurar onde? Eu vou procurar onde? Já nas diretrizes clínicas estabelecidas, né, e recomendações oficiais. Então, aqui tem exemplos, né, de sites internacionais e brasileiros, né, para busca, né, de informação, tá? Aqui no caso são sites estrangeiros, né? Alguns deles pedem cadastro prévio, né? Alguns são pagos, tá? Então é a título de exemplos, tá? Essas diretrizes clínicas também podem ser diretrizes clínicas já usadas no Brasil, que estão em vigor também, que são revisões feitas pela Conitec, em âmbito federal. Existem também diretrizes estaduais que podem ser utilizadas. Numa próxima etapa, eu vou usar o quê? Eu vou acessar a base de dados de artigos, né, para fazer busca de revisões sistemáticas, de ensaios clínicos randomizados. Depois estou procurando, né, eu vou também pesquisar estudos observacionais, tá? E aí tem sites que fazem
avaliação crítica dessas, de revisão sistemática, por exemplo, né? Isso é muito útil, porque eles já vão avaliar a qualidade dessa informação, né, desse documento, tá? Outros sites não fazem avaliação, aí nós temos que fazer, tá? Isso acontece. Num outro momento, então, eu posso procurar sinopses, né, que são resumos baseados nesses estudos que existem em base de dados, né? Então, existem locais, existem instituições que fazem essa elaboração desses resumos, tá? E num último momento, então, também vou buscar onde? Vou buscar estudos primários, né? Artigos científicos originais, tá? Se eu não tiver revisão sistemática, ou se eu tiver, enfim, eu vou fazer busca igual desses estudos primários, tá? Então, aqui tem base de dados, algumas delas públicas, que nem PubMed, outras são pagas, de acesso restrito, que nem Embase, mas, enfim, são possíveis para consulta, tá? Além disso, né, é muito importante, assim, sempre iniciar com fontes terciárias, ou seja, fontes que já têm informação estabelecida, revisada, né, por especialistas, e, no último momento, então, pesquisar em fontes primárias, tá, em base de artigos originais. Lembrando sempre que revisões temáticas se prioriza a busca de informação, né, na revisão sistemática, porque ela já revisa uma quantidade muito grande de ensaios clínicos, por exemplo, nós temos até revisão sistemática de revisões sistemáticas, né, tal a produção que se tem no momento. Nós temos também estudos observacionais, né, aí se inclui os estudos de coorte, né, que até estudos de coorte bem delineados são muito úteis, porque eles avaliam o comportamento de uma população frente ao uso contínuo de um medicamento, por exemplo, né? Então, nos dão dados de reações adversas ao longo do tempo, né? Ou de casos de intolerância ou intoxicação na linha do tempo. E sempre avaliar a possibilidade de consultar um centro de informação sobre medicamentos, né? Vejam que às vezes nós temos limitações no acesso, né, a livros, no acesso à internet. Então, quando nós temos essas limitações importantes no acesso a fontes de informação, sempre considerar a consulta a um centro de informação. No Brasil, nós temos alguns em funcionamento, né, a lista desses centros é possível obter junto ao Conselho Federal de Farmácia. Tem disponível no site do Conselho Federal. Eu deixei também aqui um link de um artigo em português que fala sobre fontes de informação. É um exemplo, né, de base de dados que podem ser utilizadas em literatura especializada. Esse artigo, ele apresenta outras fontes que podem ser consultadas, fontes eletrônicas, né, que podem ser utilizadas para a elaboração do parecer, seja administrativo, seja o técnico científico, certo? Bem, então vocês vejam, né, se estabeleceu uma estratégia para buscar informação, né, seja no parecer técnico administrativo ou científico, né, eu defini uma estratégia, eu primeiro busquei lá nas minhas fontes terciárias, ou seja, nos meus livros, sejam físicos ou eletrônicos, né, na literatura disponível dentro do SUS, procurei em diretrizes clínicas, em guias clínicos, né, sejam nacionais ou internacionais, naqueles sites confiáveis, né, eu acessei base de dados, naquelas palavras-chave que eu utilizei, os operadores booleanos, enfim, agora estou numa etapa de selecionar essa informação, né, selecionar esses estudos, tá? Então, essas orientações se aplicam a ambos os modelos de pareceres, né? Então, preciso priorizar os estudos de maior qualidade metodológica, disponíveis, né, para o tema que eu estou consultando. E eu preciso esclarecer claramente os critérios de inclusão e de exclusão desse material que eu estou
que eu obtive, né? Então, exemplos, né, de critérios de inclusão, né, eu tenho que considerar se as revisões sistemáticas que eu utilizei têm relação com o público-alvo, né? Se tem relação com o medicamento-alvo, tá? Por exemplo, se o meu público são adultos, né, de 20 a 60 anos, eu não quero saber sobre pacientes com menos de 20 anos. Não é o escopo, né? Então, vou incluir a revisão sistemática que tem aquele público-alvo, né, de 20 a 60 anos. Ensaios clínicos randomizados, estudos de coorte também, eu tenho que avaliar, né, eu tenho que avaliar se o meu estudo está dentro do que eu quero, né, e se está dentro da minha população que eu quero, né. Então, ainda como exemplo de população, né, se eu quero estudos relacionados, né, a esses adultos de 20 a 60 anos que tenham problemas cardíacos, não me interessam outros problemas, né, me interessa que tenham problemas cardíacos. Aí também eu preciso saber se em termos de pacientes, né, são pacientes que têm comorbidade ou não têm comorbidade, né? Então, isso eu tenho que estabelecer nos meus critérios de julgamento, né? Se irá ou não irá ao encontro do que eu estou precisando, do meu público-alvo. Em relação à intervenção ou tecnologia avaliada, também é importante, né? Estabelecer critérios de inclusão, porque eu posso ter estudos com uma tecnologia do mesmo fármaco, mas uma forma de apresentação diferente. Um exemplo, estou procurando informações sobre o uso de uma formulação oral em cápsulas ou comprimidos, mas o estudo foi feito também com líquido oral. Não, mas não é isso que eu quero. Né? Se é para avaliar adesão, né, eu não quero líquido, eu só quero comprimidos, por exemplo. Né? Sim, hipotético, tá? Então, isso tem que ter bem claro na hora de aceitar ou não o estudo, tá? Em relação aos desfechos, também eu tenho que estabelecer o que eu vou aceitar para inclusão. Então, o que não estiver dentro do que eu aceitei, ele vai ser excluído, né? Eu tenho que ter claro esses desfechos que eu vou estabelecer, tá? Para inclusão. Obviamente, o que não estiver na inclusão, eu não vou considerar, eu vou excluir cada estudo, cada fonte, né? E eu preciso dizer o porquê, né? Qual é o motivo dessa exclusão, tá? Nós vamos ver um fluxograma que eu acho que vai explicar melhor, né? Então, aqui, né, um exemplo de fluxograma que é proposto, né, para a seleção esses estudos, né, realizados em base de dados, né, tá? Isso aqui se aplica muito no caso de artigos, né, sejam revisões temáticas, estudos de coorte, relatos de caso, ensaios clínicos, né. Então, em termos de identificação, eu preciso verificar, né, o que eu obtive, né, o número de estudos que eu obtive, tá? Nessas bases de dados, eu também posso obter por outros meios, né? Por exemplo, eu tenho um grupo de pesquisadores que eu sei que estão pesquisando sobre tal intervenção em população, que é o que eu estou procurando, né? E eles têm uma pesquisa publicada, um artigo publicado. No entanto, não é na base de dados que eu tenho disponível, é numa outra que eu não tenho acesso, mas eles me cederam um artigo. Um exemplo, né? Então, são publicações adicionais que eu consigo, né? Também eu vou enumerar quantas são. Aí eu vou fazer a questão da seleção, né? Bom, eu vou ver esses meus artigos, o que é uma duplicata. Isso pode acontecer, né? Às vezes ocorre, assim, que um estudo ele foi publicado em mais de uma revista. Pode acontecer, tá? Ou então, é um estudo que foi citado, um ensaio clínico randomizado, né? Ele foi citado numa revisão sistemática, tá? E aí foi citado em outra revisão sistemática,
Então, tem duas revisões temáticas com o mesmo ensaio clínico randomizado. Eu tenho que ponderar se eu vou aceitar ou não vou aceitar, tá? Então, isso é importante, né? Se eu ponderar que eu não vou aceitar, eu tenho que justificar por quê, tá? É importante. Então, digamos, eu tiro o que é duplicado, né? E eu vou ter as publicações selecionadas. São dessas, eu preciso avaliar o que vão ser excluídas, né? Justificando, né? Por quê? Então, um exemplo, né? Voltando à situação anterior, lá do slide anterior, né? Eu tenho uma população, aliás, a minha pergunta é relacionada a uma população adulta, de 20 a 60 anos, né? O meu escopo de busca é esse. Só que eu tenho aqui um estudo que envolve essa população de 20 a 60 anos, né? Mas é uma população em que não foi bem dividido entre masculino e feminino. Não foi, né? E na minha pergunta, eu preciso que seja os dois, as duas populações. Ou, na minha pergunta, é só o sexo masculino, o feminino não me interessa, né? Então, eu tenho que ponderar isso, se eu vou aceitar ou não vou aceitar esse estudo. Se eu não aceitar, eu preciso dizer o porquê nas publicações excluídas para avaliação. E aí, daquelas que foram selecionadas, né, eu vou verificar quais que realmente eu tenho acesso a todo o conteúdo, porque alguns artigos eu não vou ter acesso a toda a informação, né? Então, quando eu não tenho acesso, né, eu não tenho como avaliar, né? E aí eu vou descartar esse estudo, eu também preciso justificar por quê. Né? E ao final, então, eu vou ter o conjunto de estudos que eu vou incluir, que eu realmente, ó, esse aqui é o conjunto que eu vou trabalhar, que eu vou fazer a leitura crítica a partir deles, né? Que eu vou organizar esses estudos numa tabela para, numa fase seguinte, eu ler criticamente. Então, após eu ter selecionado esses estudos, né, para ambos os casos, para ambos tipos, para ambos pareceres, eu preciso descrever esses estudos numa tabela, né? Eu preciso enumerar eles, eu preciso dizer qual é o delineamento, se é uma revisão sistemática, se é um ensaio clínico, se é um relato de caso, né? O que que ele é? Eu preciso dizer a publicação, né? Local de realização do estudo, enfim. A publicação pode ser um ponto de corte também, né? Quando eu faço lá a busca na base de dados, eu posso dizer, olha, eu quero estudos dos últimos 10 anos. Não me interessa estudos de 20 anos atrás. Eu posso fazer, é um critério meu, mas tem que justificar por quê, né? Porque a tecnologia disponível esteve disponível comercialmente nos últimos 10 anos, bom, isso é um motivo razoável, tá? Então, eu preciso definir isso lá na minha busca, lá na minha pesquisa, né, nas bases de dados. Então, cada coluna dessa minha tabela, né, vai representar um item que está descrito aqui, dos artigos, né, e materiais que eu selecionei, tá? Eu vou deixar informado nessa tabela. Aí, depois de ter essa tabela, quais seriam as etapas? Bom, seria avaliar, né, cada documento, cada artigo, cada material obtido, né, nessa minha busca. Eu teria que atribuir uma qualidade, né, desse material avaliado, né, e eu teria que fazer uma leitura crítica, né, desse material, ou seja, cada estudo, o que ele me traz de informação útil para eu ter uma recomendação, né? E aí na fase, e essa etapa, né, pós-tabela, que seria avaliar esses materiais coletados, né, atribuir uma qualidade a cada evidência, né, a cada informação, um documento que eu obtive e estabelecer uma leitura crítica, né, para cada documento, isso é muito complexo, não teria como falar hoje, poderia ser num outro momento, né? Mas, como disse para vocês no início, ao final da apresentação tem material sobre busca, né, de informação confiável e leitura crítica da literatura que pode auxiliar vocês nesse aspecto.
Então, feita essa leitura crítica, a próxima fase seria o quê? A recomendação em si, né? É tomar uma decisão, né, sobre o que eu obtive na literatura. Então, eu vou ter que, pensando em parecer técnico-científico, eu vou ter que ponderar o que eu obtive nesses estudos avaliados, nessas fontes avaliadas, né? Será que eu encontrei mais efeitos benéficos do que os indesejáveis, ou será que foi o contrário? Né? Então, se eu encontrei mais efeitos benéficos, a recomendação é a favor da tecnologia, pensando no PTC, né? Pensando para o uso dessa tecnologia para uma população alvo. Né? Agora, se tiver efeitos danosos e superam os efeitos benéficos, aí a recomendação é contrária, já de cara. Né? E quando não estiver muito claro entre um e outro, né, então é incerto. Aí, nesse caso, até sugere a elaboração de estudos, né, para confirmação, né, do efeito benéfico ou não, né, dessa tecnologia, tá? Então, sim, é recomendável, né, que ambos os efeitos, os benéficos e os danosos, sejam avaliados conforme as características da situação a que se propõe o uso da tecnologia, né, incluindo, assim, no curto prazo, médio e longo prazo. O que significa isso, né? Mesmo que haja recomendação a favor, nós temos que monitorar esse uso. Então, é necessário recomendar essa monitorização, né? É recomendar essa avaliação, né, de efeitos indesejados e desejáveis. É importante isso, né? Em relação ao parecer técnico administrativo, né, é semelhante ao PTC, só que em vez de ser uma comparação de efeitos desejáveis e indesejáveis em relação a uma população, tem que ser focado no paciente, na pessoa que está afeta a essa tecnologia avaliada. Então, da mesma forma, né, se os efeitos benéficos forem superiores aos indesejáveis, a recomendação da tecnologia para esse paciente. Caso contrário, não é recomendado. Se tiver incertezas, né, não está claro o benefício em relação aos efeitos indesejáveis, né, então a recomendação é incerta. Tá? E da mesma forma, é recomendado monitorar o uso dessa tecnologia. Nas considerações finais desses pareceres, né, é muito importante sugerir temas, né, para estudos que possam preencher alguma dúvida, alguma lacuna de informação durante o processo da análise, né, do que eu encontrei. É possível, por exemplo, num PTA, né, é possível, eu encontrei uso off-label, né, para uma determinada tecnologia, mas também eu encontrei uma prática não farmacológica, uma terapia não farmacológica, né? E realmente existe dúvida se eu posso ou não posso usar, né? Na literatura eu não encontrei nada que fosse possível usar essa terapia não farmacológica ou esse uso off-label para essa situação específica, né? Então, se sugere um estudo para isso, né? Para preencher essa lacuna, né? É importante. E também é importante ter recomendações e orientações, né? Quanto à atualização do documento. Então, no caso, no PTA não se atualiza, né? Tu pode recomendar a monitorização do uso da tecnologia recomendada para aquele caso, mas tu não vai revisar um PTA. Né? Por quê? Porque ele é específico com o paciente, é uma situação pontual do tratamento dele. Já um PTC, tu propõe revisão, sim, né? E a sugestão é que seja a cada 2 anos essa revisão. Por quê? Porque um PTC tem abrangência a uma população, né? Ou uma população em geral, ou um público-alvo, né? Uma amostra dessa população. Também recomendações e orientações para a prática profissional, né, relacionada a essa tecnologia recomendada. Também recomendações para os serviços de saúde, né, onde estará disponível essa tecnologia,
e também sugestões para novas pesquisas, né, havendo necessidade, sempre baseado naquilo em que foi encontrado na literatura. Tá? Em termos de direito à saúde, né, na verdade eu coloquei para vocês aqui só um resumo, né, mas o importante do que está na apresentação é que o direito à saúde envolve o acesso, né, à saúde. Todo cidadão tem esse direito, né, de acessar as tecnologias que são ofertadas pelo SUS, né, ou de ter acesso a tecnologias que, mesmo não ofertadas, poderiam ser respeitadas a individualidade do caso, a situação do paciente. Tá? E assim, na linha do tempo, né, a ideologia do tratamento do SUS, que lá no início, na Lei 8080, preconizava a prevenção, a profilaxia, né, e o tratamento, na linha do tempo se priorizou profilaxia e tratamento. A prevenção parece que ficou num plano à parte, né? Não menos importante, mas não alinhado com profilaxia e tratamento, né? Isso se percebe, né? E se percebeu que o SUS ele focou muito das suas ações para um modelo centrado no médico, né, na medicina, e no modelo centrado no medicamento, né, medicamentalizado. Isso acabou respingando dentro dos próprios cursos, né, de graduação formadores de profissionais de saúde, né? Enfim, isso criou um ciclo, né, de autossustentação. Então, os cursos superiores na área de saúde formam profissionais que têm esse pensamento medicalizado, medicamentalizado, e isso vai para o SUS, e o SUS gera esses atendimentos, né, que precisam ser repensados, né? E aí vem a questão do não acesso, né, ou da não disponibilização de tecnologias que poderiam ser avaliadas para o paciente em si, para uma situação pontual, né? E a gente precisa pensar também que o paciente, às vezes a não adesão do paciente é por uma insuficiência de monitorização da terapia, né, investida no SUS, né? Nós não fazemos o devido seguimento daquela terapia. Então, nós perdemos informação muito importante sobre a evolução desse tratamento, né? E talvez a não adesão seja por essa insuficiência de dados, né? Nós não sabemos, né? Então, é importante monitorizar o paciente. E como já foi falado, né, em relação ao sistema de justiça, então é um tudo ou nada, né? E o problema não é a judicialização em si, mas a decisão judicial que leva, né, a uma decisão que não seja mais benéfica ou racional ao paciente, tá? Então, existem enunciados que são enunciados do Conselho Nacional de Justiça como estratégias para diminuir esse risco de malefício ao paciente, né? E aqui tem um link que dá acesso a esses enunciados que podem ser úteis também para vocês, tá? Mas voltando então aqui aos pareceres técnicos, os pareceres administrativos, né? Como disse para vocês, é um conteúdo complexo, né? Hoje seria apenas uma palestra de sensibilização, e a elaboração tem etapas pré-definidas, né, para os protocolos, para os pareceres técnicos científicos, né, itens específicos obrigatórios para compor esse parecer, né, não diria nem obrigatórios, mas altamente recomendáveis, né, para estar num parecer técnico científico. Da mesma forma, existem itens, né, que são muito úteis e necessários para um parecer técnico administrativo, né? Quanto mais robustez, quanto mais completos forem esses pareceres, mais importantes, mais significativos serão para quem os ler, tá? Lembrando que esses pareceres são feitos para quem pediu, para quem os ler, não são feitos para nós, tá? Então, eles precisam
compreensíveis, compreendidos, tá? Por quem ler. Vamos aqui, já estamos chegando no final. Só falando para vocês, né, nós temos uma prática, assim, nessas nossas palestras. Das palestras, nós geramos um documento técnico que fica disponível no site do Conselho. Então, por exemplo, tivemos uma palestra sobre condutas farmacêuticas na análise de receituário durante a pandemia, e dessa palestra gerou um documento técnico e está disponível no site do Conselho, né? Da palestra de hoje também vai ser gerado um documento técnico mais detalhado, mais estruturado, para auxiliar na elaboração desses pareceres, né? Então, a gente sempre faz uma palestra de sensibilização, para, no segundo momento, então, elaborarmos um documento mais robusto, mais técnico, mais exemplificativo, para auxiliar os colegas na sua prática profissional, tá? Então, pode parecer um pouco confuso hoje, né, porque é um tema complexo, é de difícil compreensão, né, mas elaboraremos um documento mais simples, né, mais completo, aliás, não simples, perdão. Vamos chegar aqui no final. Então, aqui tem fontes consultadas, né, que eu usei, fontes que serão úteis para vocês também, né. Esse documento aqui é o documento que foi elaborado pela Conitec, a última atualização de 2014, para elaboração de pareceres técnicos, tá? Claro, dá para fazer um paralelo com os pareceres técnicos administrativos, não tem problema nenhum. Eu relacionei aqui para vocês também a revisão sistemática, né, que eu usei como paradigma e que motivou a elaboração da palestra de hoje, para quem quiser consultar, tá? É uma revisão, é um artigo muito interessante. E aqui tem dois materiais úteis que eu acho que vai ajudá-los também, que são materiais elaborados pelo Conselho de Farmácia, que estão disponíveis no site do Conselho, né? Um sobre as condutas, que eu falei sobre para vocês, né, relacionadas à análise de receituários, e busca de informação confiável e leitura crítica da literatura, né? E, por fim, então, uma pequena propaganda da orientação técnica do Conselho, que é o local onde trabalham dois farmacêuticos, a minha colega Márcia e eu, né, aqui os contatos para quem quiser tirar dúvidas, né, materiais que nós produzimos, né, o Tem Informa, que é semanal, materiais técnicos, materiais impressos e e-books, né, legislação temática, também a gente tem disponível no nosso site, tá? E um clipe diário, que é uma taxação de principais sites relacionados com nossa área profissional, e do Diário Oficial da União e do Estado também, né, onde a gente publica diariamente, divulga diariamente esse clipping, né? Quem tiver interesse pode entrar em contato também e se cadastrar para essa clipagem. Pessoal, era isso, né, que eu tinha para conversar com vocês, e coloco à disposição se alguém tiver dúvida, né, ou contribuição à apresentação, tá? Muito obrigado.